Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Então eu queria anunciar a todos que estão nos acompanhando que, se você deseja fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, se deseja alguma instrução dentro da graça de Deus nos diversos assuntos, né? Nós temos um telefone, um WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, então é 21 99 104 8388 99 104 8388. Perguntas, dúvidas, alguma instrução acerca de algo que você esteja vivendo aí, e também para receber o nosso áudio, o nosso material, nossa ministração em áudio. A gente manda nós temos 6 grupos diferentes, com diversos números de contato, que a gente envia a nossa ministração aí, e está fazendo bem. Quero agradecer a todos os abençoados e abençoadas que estão semeando de fora dessa localidade aqui, né? Você que tem semeado, receba abundância na tua vida, e eu declaro que essa semente, ela é útil não só para que a palavra corra, mas também para que você receba na tua vida a justa retribuição. Como disse Kátia aqui, primeiro ano das vacas gordas. Estamos na segunda reunião do ano e é muito bom ter você aqui. Bem, o tema de hoje chama-se Lugares Celestiais. Diga para quem está do teu lado: lugares celestiais. Quando duas pessoas entram em litígio, quando há uma dissensão, quando há uma discórdia, essas pessoas normalmente brigam, né? Quando há uma disputa assim, isso só se resolve se uma dessas duas pessoas ceder. Quem é que vai ceder? Numa discussão ninguém quer ceder. Existem tensões, por exemplo, como eu disse, entre nações viram inimigas, né? Existem tensões no matrimônio. Vamos falar de uma coisa que está mais perto da gente. Quantos aqui são casados? Ou têm relação? Então são casados. Não estou falando de religião, estou falando de ser casado, né? Casado. Você não briga? Ou não briga? Eu vou até fazer uma pausa aqui, porque eu acho que só eu que brigo. Porque eu brigo. Discuta e o caramba. Eu quero estar certo, ela quer estar certa, e aí, abençoado, dá discussão, vai cada um para um lado, fica zangado. Quantos aqui brigam? Abençoado, ei, hello, abençoada, você está vivo, você está viva. Não venha com essa mentira de que não brigo não briga. É o caramba que você não briga. Você deve ser até pior que eu. Mas como é que é numa tensão no matrimônio? Quem é que está certo? A mulher sempre quer estar certa, né? A mulher quer estar certa em tudo. Então, quando há uma dissensão, quando há uma discussão, quando há uma briga, isso só se resolve se uma das partes ceder. O problema é que nenhuma delas quer ceder, porque acha que vai se diminuir diante da outra potência. O Irã não quer ceder, porque acha que vai ficar por baixo, né? O marido não quer ceder, não, porque aqui o macho sou eu. Até me respeitar, quem usa cueca aqui sou eu. Aí não quer ceder. Ele fica mantendo aquela posição dele falsa, que não é nada disso. Você sabe que não é nada disso. Não, usa cueca, claro, mas tem suas coisas, né? E a mulher, por outro lado, tem muitos maridos que falam assim: então não quero saber, vou fazer igual o filósofo Zeca Pagodinho. A casa é tua e a rua é minha, porque eu não quero ceder, e aí vai por aí. Quantos já passaram por isso aqui? Mas quantos já cederam em algum momento? Poxa, você para, vai beber uma água, né? Aí para, poxa vida, esse cara tá certo.
Aí você vai ter que, agora o trabalho é arrumar uma forma, com jeitinho, de chegar ali, fazer um carinho e pedir desculpas. Sim? E quando você pede desculpas, a outra pessoa, ela não vai trepar em cima de você porque você pediu desculpas por causa disso. Ela vai entender que você está se reconciliando. Ah, pois muito bem. E assim acontece com as amizades. Você que é muito amigueiro, como diz em espanhol, certamente você já teve alguém que você pensou que era teu melhor amigo ou tua melhor amiga. Resulta que essa pessoa te traiu, essa amizade. Roubou de você a confiança na amizade que você depositava com essa pessoa. Então, quando isso aconteceu, houve uma ruptura, houve uma separação, houve um rompimento aí, por um motivo, que com o passar dos anos, você para e pensa, e alguém te pergunta assim: ô fulano, sabe quem estava lá? Aquela menina. Qual menina? Aquela que era tua amiga. Ela estava. Por que foi que vocês brigaram mesmo, hein? Você é capaz de dizer, sabe o quê? Sabe que eu nem me lembro. Não é assim que acontece? Não é? É assim que acontece. Então, para que essa amizade volte às boas, uma das partes tem que ceder. Porque se uma das partes não ceder, vai ter muita consequência chata, ruim, né? E a consequência mais grave que eu anotei aqui, quando estava fazendo esse rascunho, enquanto Deus me mostrava o que comentar com os abençoados, o que compartilhar hoje acerca da palavra do Evangelho da Graça, uma das consequências mais graves é ser considerado como inimigo do outro. Pessoas que antes você compartilhava, e quando você cruza com essas pessoas por aí, no shopping center, na calçada, na rua, a pessoa vira rosto. Caramba, mas outro dia estava almoçando junto comigo, tomando um café, batendo um papo, e agora meu inimigo, minha inimiga, é uma coisa bem desagradável. Mas eu quero trazer isso contextualizando para o Espírito. Vamos a Colossenses capítulo 1, verso 21. Abra sua Bíblia aí comigo em Colossenses capítulo 1, verso 21. E eu confesso que seja o Espírito da Graça que ministra em teu coração, para que você possa entender essa palavra no Espírito. Colossenses 1, 21, está aqui, se você não trouxe tua Bíblia, aqui diz: e vocês, diga para quem está do teu lado, você também, podemos considerar, né, apesar de que Paulo está falando ali para um grupo específico de pessoas, mas aqui vamos falar de consciência e nisso aí fomos afetados, sim. E vocês também, que em outro tempo eram estranhos e inimigos em suas mentes. Diga para quem está do teu lado: isso estava na tua mente e não na mente dele. Suas mentes, fazendo obras más, porque nós refletimos com as nossas atitudes aquilo que temos na nossa mente. Se nós não temos uma instrução da luz, nós vamos caminhar em trevas. E somos capazes, porque somos seres humanos, vestidos, né, por um corpo humano, de cometer as mais bárbaras atrocidades que você possa imaginar. Porque se a tua mente não está iluminada, você não tem um parâmetro, você não tem um regulamento pessoal, fazendo obras más. Agora, diz o apóstolo Paulo, ele vos reconciliou. Diga para quem está do teu lado aí: você está reconciliado. Paulo está escrevendo para pessoas que estiveram antes da cruz. Você não esteve antes da cruz. Quando você veio a este planeta, na barriga da tua mãe, na maternidade, que eu falo muito disso aqui, e tem que falar porque é próprio,
você já veio reconciliado. Você já estava reconciliado, mas não sabia. Por quê? Porque o sistema religioso afetou a informação que você tem na tua mente. Sim ou não? Quantos aqui aprenderam sobre pecado? Lá em casa não se fala isso, diabo, pecado, inferno. O Caio outro dia perguntou: papai, o que é pecado? Como é que eu vou explicar isso para um cara que nasceu sem pecado, reconciliado? Então eu vou manchar essa consciência para depois querer consertar? Seria burro da minha parte, verdade? Eu não vou sujar o carro para depois lavar. Se ele já nasceu limpo, eu vou manter ele limpo, verdade? Mas essas pessoas vieram lá de trás e vieram com as consciências desquitadas, em litígio. Quando Cristo passa na cruz e reconcilia, então agora, Paulo diz: agora ele vos reconciliou em seu corpo de carne. Como é que se chamou o corpo de carne? Jesus de Nazaré, filho de Maria com José, né? Por meio da morte, para lhes apresentar como santos e sem mancha. Santo significa apartado para, né? Santo não é aquele que não fala palavrão, não xinga a mãe, não paga a conta de luz atrasada, não passa cheque sem fundo, não bebe cachaça, não fuma, não sai com a vizinha. Tire esse conceito, é o vinho velho, o barril velho. Nós estamos recebendo uma informação que é o vinho novo, então tem que estar num barril novo. Você não pode receber graça com conceito antigo, senão vai dar errado. Para lhes apresentar santos e sem manchas e irrepreensíveis diante da pessoa que está do teu lado. Não, porque ela não vai achar que você está santo, sem mancha e irrepreensível. É diante dele. Dele quem? Cristo, porque ele sim te vê santo, sem mancha e irrepreensível. Por isso é que aqui nós não devemos nada a ninguém. Eu não devo minha aparência a você. Sim, eu devo, porque eu sou escravo disso. Me permitam estar de manga curta, porque eu sou sensato. E você não quer um pastor aqui passando mal por causa do calor, estando de terno, gravata, todo melado de suor, com esse calor que nós não temos ainda um ar-condicionado. Então, me permitam essa roupa, mas eu prefiro vir com outro tipo de roupa por causa dos religiosos ou dos mais fracos na fé, os débeis na fé. Eles se sentem mal, porque eles foram acostumados a com um homem com o microfone na mão, penteado, com gel, com gravata, né? Mas, espera aí, tá calor pra caramba, abençoado. Vamos ler de novo agora? E vocês também, que em outro tempo eram estranhos e inimigos em suas mentes, não na dele, fazendo obras más, agora ele vos reconciliou em seu corpo de carne, Jesus de Nazaré, por meio da morte, para lhes apresentar como? Qual foi o objetivo da morte e ressurreição de Cristo? Cristo falha? Se esse foi o objetivo dele, como é que você está? Terceiro céu, hein? Não primeiro. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Terceiro céu, você está santo, sem mancha e irrepreensível. Primeiro céu, você está um diabo aí. Assim é o primeiro céu. Então, fica bem claro que a reconciliação com o nosso Cristo está na tua mente, não na roupa, não na comida ou bebida. Não, está na tua mente. Roupa, comida e bebida afetam a tua carne. Como é que você quer parecer? Você quer que te olhem? Você sabe que tipo de roupa você tem que usar. Você quer que te respeitem quando você chega num lugar? Você sabe que tipo de roupa você tem que usar. Você quer entrar no fórum quando for resolver alguma coisa? Não vai de camiseta nem bermuda, porque você não entra, porque tem um determinado tipo de comportamento ali. Então essas coisas são para este século. A igreja deve receber uma palavra que ultrapasse esses conceitos e chegue aonde? Ao teu homem interior, que é o Espírito. Esse é o nosso propósito. Essa é a palavra da graça que nos edifica. Então o que me chama a atenção é o próximo verso, o princípio do próximo verso, porque ali diz, voltando lá, Cléia, por favor, no final do 22, volte,
Olha lá, diz aqui, apresentar você assim, ó, santo, irrepreensível e sem mancha. Mas o 23 tem uma condição. Isso me chamou muita atenção. Se em verdade vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e sem se moverem da esperança do evangelho que vocês ouviram de Paulo, né? Este evangelho do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Não João, não Pedro, não Tiago. Nada contra eles, mas eles tiveram o seu trabalho, anunciar que o reino de Deus está próximo. Enquanto isso, curar enfermos, expulsar demônio, coisa e tal, tudo isso. Uma vez que seja instalado o reino de Deus, o diabo destruído, levou sobre si nossas enfermidades. Agora é melhor, em lugar de eu orar por você, se bem que eu posso fazer isso por causa da tua enfermidade, é melhor eu te ensinar que você está curado e que você mesmo pode ministrar na tua vida com a tua mente. Esse é o propósito do evangelho. Se permanecer firme nisso, fundado e firme. Mas o que é que o sistema religioso faz? O sistema religioso traz a doutrina lá de trás para aplicar aqui. Isso vai dar certo aonde, abençoado? Eu gostaria que você soubesse que você está fundamentado e firmado no evangelho da graça, e nunca deixou de estar. Você recebe essa palavra? Então, comente quem está do teu lado aí. Você está fundamentado no evangelho da graça. Você nunca deixou de estar. Mas sabe qual é o problema? É que você se confunde com facilidade. Essa é a dificuldade. Por que você se confunde com facilidade? Porque quando falamos estes assuntos, estamos falando de coisas do terceiro céu. Sim ou não? E você normalmente analisa as coisas do terceiro céu com a mente do primeiro céu. Vamos falar de Paulo? Paulo diz assim: o homem natural não percebe as coisas do Espírito porque são espirituais. Quando você recebe uma informação como essa, você tem que recebê-la e atuar com ela com a mente do homem espiritual, que é o terceiro céu. Se você atuar nessa informação com a mente do homem natural, você vai desacreditar o que está escrito, o que estamos falando. Consequentemente, você vai falar de forma negativa, derrotada, e você sabe que o que você fala traz à existência o que está ao teu redor, e dessa maneira você vai caminhando. Em vez de ser de vitória em vitória, você começa a caminhar de derrota em derrota. Sim ou não? Esses dias uma abençoada me compartilhou que está nos acompanhando há pouco tempo, e a vida dela e sua família está um caos, em todos os sentidos, e ela estava pedindo ajuda. Eu falei: claro que eu posso te ajudar. Vou te colocar aqui uma frase: você está satisfeito com os resultados até aqui na tua vida? Não. Então, para mudar os resultados, complete. Muda as atitudes. É fácil? Parece. Claro, mas é lógico? É. Quer resultado diferente? Faz atitude diferente. Mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa e reclama quando vem o resultado, e continua fazendo a mesma coisa, tendo reclamado daquele resultado. Então eu disse para ela: o que você está passando hoje tende a ser fruto daquilo que você vem plantando até aqui. Está disposta a mudar? Porque isso não depende de Deus, depende de você. Esse foi outro dano que o sistema religioso fez na gente. Colocou na nossa mente que tudo depende de Deus, e não é assim. A reconciliação Ele já te deu. A posição espiritual que você está vendo aqui, Ele já te deu. Você tem que tomar posse. Tomar posse não é algo místico que por aí cantam e falam. Tomar posse é você viver de verdade aquilo que Cristo já fez por você. Comece crendo naquilo que Ele disse. Diga bem alto: estou santo e sem mancha. Então havia inimizade. Aí o que aconteceu? Nós fundamentamos o assunto das brigas um pouquinho para você entender. Havia inimizade
Cristo, como é superior, agora eu vou te catucar, tomou a iniciativa de se reconciliar. Pegou? Beca ri. Cristo tomou a iniciativa, foi ele que se reconciliou. O que ele fez? Fez tudo o que era necessário para que a reconciliação fosse feita, reconciliou, mas quando você pensa nisso, você usa a mente do primeiro céu. O que diz 2 Coríntios 5, 18, 19? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, nos reconciliando consigo mesmo. Ou seja, ele apagou, passou uma borracha, falou: quer saber de uma coisa? Conta nova, vamos zerar. Zerou, acabou, pronto. Não conta o pecado de ninguém. Vem aqui, deu o primeiro passo, se reconciliou contigo. Diga para quem está do teu lado: Cristo já se reconciliou com você. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, meu irmão abençoado, minha irmã abençoada, quer você creia ou não, receba ou não, entenda ou não, aceite ou não, você já está reconciliado. Porque Cristo é maior que você e tua vontade. Sim ou não? E diz a palavra que ele já reconciliou. Então não é melhor você relaxar e gozar? Bom, peraí, ele já se reconciliou, já aceita que dói menos. Vive, desfruta da reconciliação que ele já te deu. Ele já destruiu o diabo e está aí lutando com o diabo. Ele já tirou o pecado do mundo e está aí o povo dizendo que isso e aquilo é pecado. Não entendem o que pecado é que estava se referindo ali. Caramba, que coisa tremenda. Então, o primeiro céu e o segundo céu não são espirituais. O primeiro céu é aqui, onde nós estamos. A atmosfera é o primeiro céu. Ok? Do chão onde você está até a última camadinha de atmosfera desse planeta. Primeiro céu. O segundo céu é o firmamento, para a gente remir o tempo. Todo o firmamento, segundo céu. E o terceiro céu é a dimensão espiritual que você não pode ver com esses olhos, mas existe. Por exemplo, o anjo que está a teu lado. A Bíblia não diz que tem um anjo a teu lado? Que esse anjo é um espírito ministrador a teu favor? Você o vê? Alguns em ocasiões especiais. Mas ele não está aí? Tá. Por quê? Porque isso é uma lei do terceiro céu. Existem as leis do primeiro céu, e a elas nem Cristo quis burlar. Quando o diabo disse para ele: ei, você não é o filho de Deus? Se joga daqui de cima. Você, se é o filho de Deus, não vai cair. Você sabe o que Jesus respondeu? Por quê? Porque tem a lei da gravidade. E se você pular, você vai cair. Porque isso é uma lei do primeiro céu. Paulo fala que foi levado ao paraíso, ao terceiro céu. Nós vimos os versos semana passada. Paraíso e terceiro céu são sinônimos. Essa cozinha que nós estamos servindo aqui é cozida na cozinha do terceiro céu. Essa palavra não é dessa terra. Toda vez que você vier aqui, eu estiver aqui para ministrar uma palavra para você, não pense que eu vou falar de roupa, de sexo, de origem, de cor, de raça, de extrato social ou status, como você queira. Eu não vou falar disso. Eu vou falar uma palavra que tem capacidade de mudar isso. Eu vou falar uma palavra para o teu espírito. O que acontece é que algumas pessoas recebem isso com a mente. E eu entendo, por quê? Porque não tiveram a oportunidade de ter os olhos espirituais iluminados, que aí não é problema meu. Eu só ministro a palavra. Quem ilumina os olhos do entendimento é Cristo. Se você está entendendo e recebe essa palavra, foi Cristo que iluminou você. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por isso?
Foi ele que te iluminou, foi ou não? O meu chamado é só explicar. Eu vou explicar e vou embora. Viver minha vida feliz e contente. Eu recebo que você também. Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você vê essas bênçãos? Nem sempre. Mas a Bíblia diz que foram algumas bênçãos ou que foram todas. Se são todas, são todas. O que são todas? Área econômica, sim ou não? Área sentimental, área trabalhista, área congregacional. São todas. Mas nós não vemos todas. Nem sempre. Por quê? Porque é em Cristo. Quando fala em Cristo, está falando de qual céu? Então essas bênçãos estão colocadas aí. Mas de que serve isso aí? Se você precisa aqui, que você está preso aqui. Anote essa observação. Nos dias atuais, o Evangelho da Graça é a única ferramenta que te capacita, te dá argumento para trazer do terceiro céu as bênçãos espirituais para utilizá-las aqui no primeiro céu, onde você está. Nosso apóstolo maior dizia que a graça é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. A graça é a ciência de Deus. O problema é que fizeram da Bíblia uma religião. E isso atrapalhou. Por que a graça é a única ferramenta? Por quê? Porque renova a tua mente, limpa a tua mente. Verdade, Helenita? Helenita uma vez contou um pouco para mim o testemunho dela com as filhas. Que tremendo testemunho, que antes uma religião só e depois com a palavra da graça as meninas ficaram felizes. Por quê? Porque a palavra da graça limpa a tua mente. Ela faz você um barril novo para ser depositado vinho novo dentro desse barril. Não pode pôr remendo novo em calça velha. Essa é a comparação que Jesus fazia. Então agora que você está ouvindo graça, você já não pensa como inimigo. Quando a tua esposa ou o teu esposo buscaram a reconciliação contigo, dali em diante é página virada, sim ou não? Você não vai ficar desenterrando defunto, senão nunca vai acertar. Dali em diante é página virada. E aí você começa a pensar, agora já estamos reconciliados. Então quando você recebe graça, na tua mente é como se desse um clique. E você começa a pensar que agora você não é mais inimigo em tua mente. Para você, porque para ele você também não era. Mas agora combinou, sim ou não? Aí a reconciliação começa a funcionar de verdade. Porque que adianta eu estar reconciliado com alguém se eu não reconheço isso? Essa relação continua paralisada. Eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço anos e anos e anos e continuar acreditando que Deus está zangado comigo. O que serviu ele ter se reconciliado comigo se eu não tive acesso a essa informação? Por isso é que Paulo diz que a igreja, quando se reúne, está chamada a ouvir a multiforme sabedoria de Deus, para que você possa conhecer a tua posição. O resto é desnecessário, né? Então, por isso é que João 15:15, anote aí, o que Jesus adiantou essa posição. Ele falou assim: agora, a partir de agora, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Agora eu entendi isso. Jesus estava antecipando uma declaração. Agora tem um detalhe, eu quero me deter um pouquinho aqui. Você recebe tribulações aqui no primeiro céu. Vou perguntar aqui: quantos aqui passam sufoco às vezes?
Quantos aqui passam tribulações? Sim? Passa? Em qual área for, seja em qual for, né? Você passa. Você está vivendo aqui, no primeiro céu, e essas tribulações são daqui. Aí, nós passamos por essas tribulações aqui, mas lutamos contra elas com armas do terceiro céu. Sim ou não? Por isso é que Paulo escreveu 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Por favor, aí na tela, olha lá. 2 aos Coríntios, capítulo 1, né? Versos 3 e 4. Olha o que diz aqui na íntegra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, toda, o qual nos consola, olha aí, em todas nossas tribulações. Pergunte a quem está do teu lado aí: você passa tribulações? Ei, pergunta para mim: você passa tribulações? Você nem queira saber a quantidade de tribulações que eu passo. O qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos nós também consolar aos que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós somos consolados por Deus. Então vem a tribulação, Deus nos consola, porque Ele diz que te conhece tanto que junto com essa prova Ele te dá a saída. O que acontece é que quando vem uma tribulação, a tendência do primeiro céu é mergulhar na situação difícil e não levantar a cabeça, e aí isso faz com que você perca a esperança. Mas receba essa palavra no Espírito, ó. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Todas. Está passando tribulação? Deus te consola em todas elas, durante essas tribulações. Como? 2 aos Coríntios 10, verso 3. O que diz aqui o verso 3? Ó. Nós andamos no primeiro céu. Agora eu vou ler aqui. Pois, ainda que andemos na carne... Ligou? Pegou aí? Pegou? Pois, ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Nós andamos no primeiro céu, porém não lutamos com armas carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, senão são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Olhe para cá para o quadro. Você está passando uma situação delicada, difícil. Você deve enfrentar essa situação com armas espirituais e não com armas carnais. Porque se Davi fosse enfrentar o Golias, fiado no seu tamanho, ia perder. Fiado no seu conhecimento de luta, ia perder. Porque quem lutava era o Golias, ele era soldado. Davi era um músico, pastor de ovelhas. Era uma pessoa que tinha outro ofício, diferente. Tu vens a mim com essas armas aí, eu vou contra você em nome das armas espirituais. Aí você ativa pelos poderes de Grayskull. Quando a gente é criança, a gente é mais feliz, porque a gente ativa os poderes do He-Man lá com maior facilidade. Depois a gente cresce, aí tem vergonha de chamar a existência prosperidade. Diga bem alto aí: prosperidade, vem agora, eu estou te esperando aqui, estou prontinho para te abraçar. Mas uma criança sai ali na calçada, pega uma espada de papelão e fala assim: pelos poderes de Grayskull, tchá, e sai todo vitorioso. E você não sai ali na calçada dizendo
que você é santo, irrepreensível e sem mancha e tal. Por quê? Porque você tem vergonha. Por isso é que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Então, ó, isso são armas poderosas que eu estou ativando na tua vida agora, para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Ora, se a reconciliação com Cristo é na mente, qual é a dificuldade de se sentir reconciliado com Cristo? É porque aí foi levantado um muro. Pense num muro bem alto de um castelo. Isso é uma fortaleza. E para que o muro? O muro é para não deixar penetrar. Então qual foi o muro que levantaram na tua mente? O muro do estudo, que você não teve oportunidade. O muro do comportamento religioso, que quem sabe você não conseguiu ser igual aquele parente, ou aquela lá, ou aquele lá, né? E tudo isso foram muros de fortaleza que foram levantados. Um muro muito fácil de ser levantado e encontrado na mente de qualquer pessoa por aí é o muro de que você não vai conseguir. Por quê? Porque te educaram, te ensinaram a olhar para tuas calças, para o teu umbigo, para você entender o que eu quero dizer. E você tem que sair disso, porque isso que te ensinaram a olhar é do primeiro céu, é a mente carnal, é o mundo de Adão. E aqui você está chamado a lutar com as armas do terceiro céu, que é o mundo de Cristo ressuscitado, que tem anjos a teu favor, que já te reconciliou, que te deu aí tudo isso a tua disposição. Então você tem que levantar a cabeça, levanta, sacode a poeira, dá a volta por si e seguir em frente, abençoado. Não perca o ânimo. Diga de novo para quem está. Hoje nós estamos molestando. Diga: não perca o ânimo. Você vai conseguir. Sabe o que o provérbio diz? Que a falta de ânimo atrai as enfermidades. Não está escrito assim. Está escrito o contrário. Está escrito que o ânimo do homem afugenta suas doenças. Quantos tem bom ânimo aqui? Uma pessoa com bom ânimo não pega nem resfriado. E se um dia der um espirro, você nem vê. Mas uma pessoa que não tem bom ânimo é uma queixa sem parar. Ela se levanta queixando, ele se levanta queixando, e se queixa disso, e está muito calor, e está muito frio, e não sei o quê, é uma queixa toda a vida. Uma pessoa dessa, cuidado, ela é nociva a você. O quê? Então eu tenho que me afastar dela? Sim. Ah, mas eu não posso, eu sou casado com ele. Então você destampa o ouvido, porque quando entrar por aqui, sai por aqui, e você nem toma conta disso. Quanto estão entendendo? Porque isso te afeta, isso pode te derrubar. Porque uma pessoa assim, ela vai atrair situações que não... Destruir as fortalezas que são do terceiro céu. As armas estão na tua mente. Tem que agir com a mente. Diga de novo: terceiro céu. Aí, aqui o verso 5, né? Diz assim: derrubando argumentos. Argumentos. A carne sempre vai ter argumentos. Ah, o pastor falou isso, mas tem sempre o mais. Porém, contudo, entretanto, todavia. Mas você ganha tão pouco. Mas você já está tão velho para começar isso. Mas abençoado, isso são argumentos carnais. Sim? Você recebe? Argumentos. E toda altivez, diga altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você sabe o que é altivez? A altivez tem o poder de se levantar contra o conhecimento de Deus. Segundo aos Coríntios 5,18, é conhecimento de Deus. Deus estava em Cristo. Cristo era o Filho? Ele era Deus. O Verbo se fez
e habitou, e o céu ficou vazio. Aonde estava Deus? O que Paulo diz? Nele, Jesus, habita a plenitude. O que é plenitude? Entendeu? Quantos estão entendendo? Isso se chama conhecimento. A altivez do sistema religioso não aceita isso. Por quê? Porque nos 8 anos de seminário teológico, que esse seu servo também passou, de bacharel em teologia lá, ensina ao contrário. E eu não vou jogar o dinheiro que eu paguei lá fora por causa disso que esse pastor está falando. Mas o problema não é que o pastor está falando, é que está escrito, cara. E como é que a gente vai ficar? Você quer agradar a Deus ou aos homens? Nós estamos nos renovando todo dia. Não é porque a gente estudou algo no passado que a gente vai se envergonhar daquilo. Não, mas está na hora de renovar a mente, sim ou não? Porque se não renovar a mente, você não pode ultrapassar essas barreiras aí. Porque esses conceitos que te deram argumentos, né, para que você tenha altivez e tenha o descaramento de dizer que destruído não significa destruído. Hebreus 2,14. Para que pela sua morte Cristo destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Mas esse destruído aí não quer dizer destruído, não. Sabe o que eu diria? Você quer ir sozinho para aquele lugar que você está pensando, ou quer que eu te leve? Por favor, não vai perder o nosso tempo aqui. Destruído, mas isso se chama conhecimento do terceiro céu. Aí, andamos na carne, nossas armas não são carnais. Para terminar, Romanos 5, né? Romanos capítulo 5 diz assim, e não só isso, ou seja, não é só isso não, hein? Porque a graça de Deus não é uma reunião só não, a graça de Deus, olha, crescendo. Verdade, Irã? Crescendo. Não é uma reunião só, uma reunião só não dá não, para explicar não. Romanos 5,3 diz, não só isto, senão que também nos gloriamos nas tribulações. Quantos aqui se gloriam nas tribulações? Não é por elas, é durante elas estão. Por causa dos efeitos que elas produzirão. Tribulação é necessário na nossa vida. Deus quer que a gente dependa dele, diretamente, sem intermediário. Sim? Nos gloriamos nas tribulações, Paulo diz. Quem tem a mente do terceiro céu ativada, não reclama de tribulação. Quem tem a mente do terceiro céu ativada, olha aqui, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quer paciência? Toma a tribulação. Deus não te dá paciência solta, porque a paciência está vinculada à tribulação. A paciência é um resultado da tribulação. Por isso é que Paulo diz, eu me glorio na tribulação, porque no final dela eu serei uma pessoa mais paciente. Tem alguém nervosinho ou nervosinha aqui? Ah, filho, se prepara, porque Deus vai trabalhar contigo. E para te dar paciência, Ele vai te dar tribulação, porque Deus é assim com a gente, né? Aí diz aqui, ó, produz paciência, e a paciência prova, e a prova esperança, e a esperança não envergonha. É um combo. Quando você chega lá e pede, eu quero o combo número tal, é um combo. A graça é um combo, é um pacote assim que Ele já te deu. Toma, tá tudo pronto aí para você, é só você desfrutar. Então, dessa maneira, eu te declaro consolado em tuas tribulações.
Você nota que quando a gente vai crescendo no conhecimento da graça, você pede menos oração para o pastor? Não é verdade? Porque você vai entendendo, rapaz, isso não é assim não. Né? Mas tem pessoas que não entendem assim ainda. Então a gente se faz de fraco para ganhar os fracos. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.